Ok, dando início à gravação da aula de microprocessadores, turma sexto V, né, depois de ter feito aqui uma rápida chamada, tá? Vou abrir, disponibilizar o Moodle aqui para vocês, compartilhar o Moodle. Tá? Coloquei aqui no Moodle as cartilhas ali que eu tinha falado para vocês terem acesso, né? O professor Rodrigo pediu para compartilhar com vocês, né? Para vocês terem aqui bem claro aí os critérios de utilização aí das áreas permitidas ali no Mackenzie, principalmente as aulas práticas e laboratório. Então, dê uma olhadinha aqui, tá? Vocês têm acesso ao laboratório, tá? Já mandei a lista para a portaria. Se tiver algum problema, tá? É só pedir para falar com o Wellington, se não me engano, ramal 8306, alguma coisa assim, laboratório de eletrônica, mas vocês têm total acesso ao laboratório aí para poderem fazer a montagem, tá? Ou poderem até utilizar o material, né, do laboratório para fazerem o projeto que vocês estão se propondo a fazer, ok? Eu disponibilizei aqui, um pouquinho antes da gente abrir a aula, a quinta lista de exercício, que é referente à, à aula de hoje. Essa quinta lista de exercício, tá? Ela está, eu configurei ela para dia 13, tá? Então vocês têm ainda 2 semanas aí para fazer, já que vocês estão ainda finalizando a quarta lista, né? Tendo pedidos aí na quarta lista, eu estendi o prazo da quarta lista, vamos abrir ela aqui, ó, que é relativo aos exercícios da aula passada, né? Não da aula de hoje. A aula de hoje é a quinta lista, né? Eu mudei para segunda-feira, às 2 horas da tarde, então vocês têm um tempo um pouquinho maior aí, né? A galera estava comentando aí, por alguma razão, né, que está com muita atividade, muito exercício, todas as disciplinas têm algum tipo de coisa para entregar. É o que a gente chama de avaliação continuada. Vocês não vão ter a prova oficial, mas tem toda a aula algum tipo de avaliação. Então, isso faz com que vocês fiquem bastante sobrecarregados. Ao invés de se preocupar, né, em estudar e se concentrar em 1 ou 2 dias no semestre, ficam fazendo isso de uma forma espalhada. Que eu acho que, didaticamente, até melhor, né? Até melhor. Mas concordo aí que vocês ficam bastante sobrecarregados. Então, sempre que houver necessidade aí, né, como acho que foi o Alex que fez hoje, né, mandou uma mensagem para mim pedindo para esticar um pouquinho o prazo, o que for possível. Só que eu preciso fechar a quarta lista de exercício na segunda-feira, senão acumula, né? Então, eu vou fechar para que na próxima aula vocês já tenham essa lista corrigida, né, e possam fazer a entrega. Acho que tem uma mensagem aqui da Natália. Melhor para quem tem tempo, porque além do tempo para prestar atenção na aula, temos que arranjar tempo para fazer todas as atividades. Eu concordo plenamente, Natália, né? Mas a questão é que os professores e vocês, nós fomos doutrinados a fazer, né, avaliações pontuais, aquelas famosas e famigeradas provas lá, né? Como se num determinado dia você pudesse provar que você aprendeu ou não alguma coisa. A avaliação continuada, ela é muito mais adequada pedagogicamente. Ela deveria ser feito, né, toda a aula, né? Quer dizer, o estudo ele teria que ser feito toda a aula, mas concordo que não é a nossa cultura, né? Eu já fui aluno, continuo, né, estudando como vocês. A gente sabe que a gente deixa tudo para cima, né, em cima da hora, né? É, e não tem esse costume, né, de a cada semana fazer alguma atividade, né? Mas eu acho que é melhor, né? Mas concordo, é importante prestar atenção na aula, e a gente não tem na aula online, como a gente teria na aula presencial, aquele tempo para vocês fazerem exercício, né? Se eu for lá, der 10, 15 minutos para vocês fazerem exercício, vocês vão embora, né? Ou deixa ligado lá e eu não, né, não sei quem está assistindo não a aula. Então, a gente precisa todo mundo aprender a viver nesse ambiente. Quando a gente aprender bastante, aí as aulas voltam, né? Então, se Deus quiser, no semestre que vem, a gente vai voltar a ter aula presencial aí, apesar que, né, as coisas não estão evoluindo da forma que
que a gente gostaria, né? As notícias aí não são muito positivas, mas de qualquer maneira vamos se acostumar e vamos torcer, né? Para a gente ter a evolução da medicação e principalmente, né, ter uma vacina adequada para que a gente possa voltar à normalidade o mais rápido possível, né? Vamos torcer para semestre que vem a gente voltar a essas aulas presenciais que eu julgo essencial, né? Essencial. Ainda mais uma disciplina, né, como essa, que a gente tem projeto, a gente tem laboratórios, vocês deveriam estar estimulando o espírito de equipe, planejamento, planejando o projeto, né? Mas tudo bem, né? Vamos superar, é um regime excepcional e em breve aí as coisas vão voltar ao normal. Então eu deixei aqui, né, a quarta atividade para segunda-feira, né? Essa atividade, eu vou abrir aqui os slides de novo, né, e a gente retoma essa atividade e fico à disposição de vocês no final da aula aí de tirar algum tipo de dúvida ou durante a semana mandando mensagem no Moodle, a gente também dá um feedback rápido para vocês. Tá? Então, em termos de Moodle, é isso que nós temos, tá? A quarta atividade. Eu vou procurar agora nesse feriado que a gente vai ter, eu vou colocar todo o material, vou colocar a sexta lista de exercício, que é, na verdade, uma recapitulação, né, que a gente vai ter. A sexta lista de exercício vai envolver a parte de projetos, né, a gente vai fazer alguns projetos aí nessa lista, e vai fazer uma retomada, eu vou pegar um tópico de cada coisa que foi dado no curso e colocar também nessa lista para ela servir como uma lista de revisão. Tá? Essa lista eu vou pedir para vocês entregarem lá no final da terceira semana, né? Então, lá para o dia 20 e pouquinho. Mas eu já vou disponibilizar ela para vocês poderem já fazendo essa lista. Né? Essa lista tem um peso significativo. Né? Falando em peso, vou compartilhar aqui com vocês a planilha de atividades, que é a mesma planilha que está aí no Moodle, tá? Só para a gente poder... Aqui a gente tem, né, a primeira nota, que vocês já estão com ela, né, a nota A e a nota B, certo? E a segunda parte do curso, tá, tem a mesma estrutura. São mais 3 trabalhos, né? O primeiro trabalho vocês estão entregando até segunda-feira, o segundo trabalho até dia 13, tá? E o trabalho final vocês vão entregar na semana do dia 20. Tá? Lembrando que acho que dia 23 ou 24 eu preciso fechar as notas. Então, vou deixar bem perto, não vou ter muita margem. Né? Muita margem. Não deve ter sub, né? Porque para ter sub, vocês precisaram ter uma nota zerada, ela substituiria uma nota zerada, essa é a regra. Então, sub não vai ter. O pessoal que não conseguir atingir a média 6 vai ter a PAF. Eu também não sei qual vai ser o esquema da PAF, se estão dizendo que vai ser presencial, né? Não sei. Né? Então, espero que ninguém precise da PAF. Né? O pessoal, a grande maioria que está entregando os exercícios, não está tendo nenhum tipo de problema. Tá? E a gente pode até abrir a possibilidade que vocês, quem não entregou alguma atividade, entregar de uma forma atrasada, isso eu posso avaliar na semana que vem, de abrir mais uma tarefa para vocês poderem entregar alguma atividade atrasada, né? Claro que aí, né, considerando sempre algum tipo de desconto aí, porque a maior parte de vocês está pontual e entregou. Né? Então, mas para quem não entregou um outro exercício, ao invés de fazer a prova final, né, prefiro dar uma oportunidade para vocês entregarem um trabalho que não foi entregue ou refazerem alguma atividade. Eu acho que a gente pode, dessa forma, levar o curso da melhor forma possível. Né? Acho que são um ou dois aí que estão com mais problema em nota, e quem tiver com esse problema, até o dia 20 e pouquinho, a gente pode conversar para superar isso. O Matheus fez um comentário aqui, a quantidade de exercícios difíceis, né? Então, também a quantidade, né? Nenhum professor cede, né? Cede é com C mesmo, não é com S. Cede com S é sede, tá? Acho que você não estava precisando tomar água. Concordo aí, mas vamos. É difícil para todo mundo, Matheus. Difícil, não é fácil para mim. Eu dou aula há 35 anos e sempre. E o que me motiva até da aula, posso, né, com certeza falar isso com a maior sinceridade possível,
O que me motiva da aula, eu tenho uma empresa, né? Não dependo financeiramente da aula, mas o que me motiva é ter o contato com vocês, né? Ter o contato pessoal com vocês. Aprendo muito com vocês e tenho essa oportunidade, né, de, de, de ensinar, tenho essa oportunidade de ser pedagogo, didático, isso me ajuda muito na minha atividade profissional e, acima de tudo, ter contato com as pessoas, né? Contato com as pessoas. Então, sei lá, vamos supor aí que a gente fique mais uns 2 anos, né, um absurdo, aí uns 2 anos nesse regime, eu não, né, não, para mim não me interessa isso. Né? Me interessa é ter essa possibilidade de ter esse contato, né? Saber onde vocês estão trabalhando, saber como está o mercado. O laboratório é uma disciplina que eu gosto muito de dar, né? Mas a gente vai ter outras oportunidades aí de conversar. Tá? O Vinícius está perguntando se o projeto é o trabalho 6. Não, o projeto ele está ligado à nota de laboratório. Né? Ele é metade da nota, mais 80% da nota 2 no laboratório, do L2, que é a coluna G. Tá? Então, o projeto é ligado ao laboratório. O trabalho 6 eu vou postar e a semana que vem a gente pode discutir sobre ele. O trabalho 6 é um compilado do que foi dado focado em projeto. Tá? Focado em projeto. A gente vai fazer bastante projeto, um pouco de projeto na aula de hoje, principalmente na aula que vem. Tá? Então, como eu já vou disponibilizar essa lista, a gente vai poder discutir ela em sala de aula. Vocês vão ter 2 semanas para fazer. Sei que dessas 2 semanas, como o Matheus estava comentando aí, né, que vocês têm atividades em todas as disciplinas, né? Os outros professores também, a gente precisa saber dosar essas coisas, né? Ficar só carregando exercício como se a minha disciplina fosse, ou a disciplina do professor fosse a única, não é a melhor forma de se trabalhar. Né? A gente vai negociando, a gente vai vendo aí e vamos conversando. Pode ter certeza aí que, pelo menos na minha disciplina, o meu único objetivo é que a questão de habilidade, de capacitação, né, de compreensão, né, de atitude, né, seja atingida. Esse é o meu único objetivo. Né, e estou procurando fazer isso da melhor forma possível dentro das condições excepcionais que a gente está vivendo. Inclusive, né, sou um dos poucos professores, né, que está disposto lá a ir até o laboratório. A gente liberou todo mundo para ir para o laboratório. Né, então, vamos lá ter um dia, né? E quem quiser ir no laboratório, a gente vai ter a possibilidade de, pelo menos, ter algum contato rápido aí. Tá? Então, ele fez mais um comentário, né? Sobre a questão de qualidade, né? Com certeza, Natália. Eu sei que a correria não é fácil, né? Se dedicar, mas é uma realidade para todo mundo. Ok, vamos lá. Vamos dar andamento aqui. Eu disponibilizei aqui para vocês, então, a planilha de atividades novamente, e o que está faltando aqui é o trabalho 5, trabalho 4. Então, essa parte aqui eu vou preencher, tá? Até segunda-feira, depois das 14 horas, eu vou fazer vou fazer possivelmente depois das 4 ou 5 horas, tá? Mas vou pegar os trabalhos, então já vai estar evoluindo. O trabalho 5 é o que eu postei no Moodle um pouquinho antes da aula aqui, a gente já vai trabalhar com ele. E o trabalho 6, né, conforme acabei de explicar, é uma compilação, né, dos exercícios que foram feitos, muito focado em projeto. Né, muito focado em projeto. Vocês vão ter 2 semanas para fazer esse trabalho 6, né? E agora eu tenho um limite, né, que é o dia, se não me engano, 23, para fechar as notas. Não consigo estender isso depois do dia 23. A gente precisa fechar as notas para, teoricamente, vocês terem as subs, que não deve existir no caso da nossa disciplina, porque ninguém está com nota zerada, e posteriormente, até, se for o caso, ter que ter a oportunidade de fazer uma prova final aí para poder atingir a média 6. Então, a planilha aí que vocês têm. Deixa eu compartilhar com vocês agora a parte dos slides para a gente começar a aula. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Moodle, exercício, tá, vamos lá então. Vou compartilhar aqui o slide com vocês. Antes da gente entrar no tópico de conversão analógica digital, que é um tópico que, como eu disse, vocês já tiveram em sistemas digitais, eu vou retomar alguns aspectos, mas principalmente aplicar
ao Atmega 328, aplicar o AVR, e a aplicação é muito simples, tanto que vocês já estão fazendo projetos com sensores, né, e não deve estar tendo dificuldade nenhuma de ler um sensor de temperatura. Aliás, se estiverem usando o sensor, o DHT-11, se não me engano, ou alguma coisa do gênero, que é aquele integrado, ele não é nem bem, não precisa nem conversar na loja digital, ele só precisa de uma biblioteca. Tá? Então, quando ele precisa de biblioteca, não tem nenhum conceito, simplesmente a biblioteca resolve a questão para você. Então, a gente vai trabalhar aqui mais com conversor analógico digital raiz, aquele conversor analógico que gera um sinal analógico que entra nos pinos analógicos do AVR, que são os pinos do porte C. É esse que a gente vai trabalhar. E aí, na sequência, serve o mecanismo. O servo mecanismo está baseado no que a gente chama de PWM. Também é um conceito que já foi estudado aqui no curso, que vocês já têm alguma noção. A gente já vai aplicar esse conceito no controle de motor e servomecanismo. Ou seja, a gente vai expandir o nosso projeto no dia de hoje, colocando sensores analógicos, colocando motores DC e colocando servomecanismo. Então, vamos praticamente ter esgotado toda. A única coisa que está faltando aqui ainda é um pouco de comunicação. Interfaces Wi-Fi, o ESP32, que é hoje a solução do Wi-Fi, a interface Ethernet, interface GSM, que é a interface onde você coloca um SIM card, um chip celular para poder fazer conectividade. E através de RS-232, como a gente viu na aula passada, né, você tem um mundo de conectividade aberto aí, desde fibra ótica, passando por todos os tipos de comunicação Wi-Fi e indo para o satélite. Você pode perfeitamente na placa Uno conectar uma interface de satélite se você tiver a comunicação serial RS-232, como a gente viu na aula passada. Antes de entrar aqui no tópico, tá? Só passar rapidinho aqui, ó. Na aula passada a gente teve a oportunidade, né, de estudar alguns conceitos, né, de temporização, de interrupção, de watchdog. Esses conceitos, na aula de ontem, nós tivemos a oportunidade de praticar na experiência 9 para a turma sexto V11, e hoje, na aula da sexto V12, eu vou fazer isso para outra parte da turma. Tá? Então, são conceitos de watchdog. Aqui é importante watchdog e interrupção. Tá? Temporização, né, eu passei rapidinho. Temporização é só para dar subsídio a vocês entenderem as funções de delay, as funções de miles, milos que você tem no Arduino, a função tone, né, só para você entender um pouquinho isso. O importante aqui é entender economia de energia, né, quando o sistema fica em power down, interrupção e o watchdog. Principalmente o watchdog, que eu vou pedir para vocês implementarem no projeto de vocês. Eu falei isso para o pessoal da turma de ontem, né, e ressalto aqui. Tá? Tem esses exercícios que estão na lista, que vocês estão resolvendo. Né? É bastante, né? São 12 exercícios, 12 ou 13 exercícios. Então, como a Natália estava observando aqui, se for para fazer bem feito, realmente vocês demoram, né, algumas horas aqui para fazer. Né? E vão procurar se esmerar aí para realmente... E fazer aqui significa estudar o tópico. E são tópicos realmente novos. Né? O watchdog não é uma coisa comum. Interrupção não é uma coisa comum. Inclusive, é raro você encontrar um livro de Arduino que você implementa um watchdog e implementa um sistema de economia de energia. O Arduino básico não tem uma experiência, não tem um projeto que fala sobre isso. E a maior parte dos livros do Arduino não abordam isso. Difícil você encontrar, né, um projeto de Arduino que aciona o watchdog. Ele é fundamental para dar robustez ao projeto, e isso eu vou pedir para vocês implementarem no projeto de vocês. Ativar o watchdog e ficar zerando o watchdog dentro de um tempo menor do que ele dispara. Tá? Então, faça essa reflexão aqui, e na aula que vem, né, a gente retoma isso daqui, qualquer tópico desse daqui que não ficou aprofundado, a gente procura trabalhar. Tá? Comunicação serial, que é essencial, diferença da paralela para serial, paralelo está interno à CPU, serial, pino TX-RX, ou os pinos SPI e pino I2C, né? Aqui a gente estudou o formato da comunicação serial,
Tá? Sempre numa comunicação serial você tem o ponto a A falando com o ponto B, é o que a gente chama de P2P, Point to Point. Tá? Então é uma comunicação essencial que é bastante comum. Essa comunicação é tão importante que muitas vezes, para você ter uma distância maior, você coloca, os projetistas colocam uma interface RS-232, que aumenta o nível, né, de sinal, né, que é exatamente isso daqui que a gente está colocando, o MAX 232, ou o MAX 3232. O MAX 232 é o MAX que trabalha com 5 volts, e o MAX 3232 trabalha com 3 volts. É muito importante essa interface. A placa Uno, né, que vocês trabalham, não tem, né, a RS-232, mas ela tem os pinos TX e RX, né, que são esses dois a ponta aqui, onde você pode conectar uma interface RS-232 que a gente mostrou na aula passada. Né? Na aula passada eu achei uma interface RS-232 para o Arduino e mostrei para vocês, vocês podem, né, recordar isso na gravação que foi disponibilizada. Né? A gravação que foi disponibilizada aí para vocês na aula passada. Como eu vou disponibilizar essa gravação aí logo depois da aula. Tá? Então aí você tem essa conectividade. Aqui você tem, vamos lembrar que a comunicação nossa é full duplex, TX e RX transmitindo simultaneamente. Tá? Aqui a gente tem os pinos de conexão TX e RX, que são os pinos TX e RX, está aqui, ó, pino 0 e pino 1 que ele chama, ó, pino 2 e 3, PD0 e PD1 aqui, ó. Tá? Então você tem a conectividade TX e RX, tá, do sistema. Tá? Lá no Arduino a gente vai ver isso na próxima semana, a conectividade, fazer comunicação serial, fazer um monitor serial é extremamente simples no Arduino. Vocês, quem fez projeto integrador ou já tem uma familiaridade com o Arduino ou está evoluindo bem nos projetos, aí já deve ter utilizado essas funções. Então, você configura a velocidade serial com o serial begin no setup, limpa o buffer através do serial flush e imprime, né? Imprime não é a palavra, transmite serialmente um string através do serial print ou serial print ln, que você transmite com o que a gente chama de line feed, né? Que é aquele retorno, né, do comando pulando uma linha. Tá? E o serial read é o comando de leitura serial, onde você vai criar uma variável, o programa vai criar uma variável, normalmente inteira, e você vai igualar essa variável ao dado lido. Então, essa variável vai guardar o dado recebido serialmente. Tudo isso se o serial available apontar que tem um dado que chegou. Né? Então, a experiência com comunicação serial é extremamente simples, a gente vai fazer isso na semana que vem, juntamente com conversão analógica digital e controle de motor DC, né, para a gente poder aí esgotar, tá, todos os nossos tópicos aí. Ok? Bom, aqui tem o MAX 232 e o 3232, conforme eu coloquei. Tá? Aqui as diversas conectividades, a 485, conectividade varal, onde você tem um master e vários devices, vários dispositivos, né, que recebe, cada um deles com um endereço diferente. Então, você tem um protocolo, um RS485, que é uma comunicação muito comum. Quem trabalha com automação industrial, quem faz estágio na área industrial, deve conhecer bem essa interface. É bastante comum para o Arduino aqui, né, conforme vocês estão percebendo. O USB, que está presente na placa Uno, através do Atmega U2. Né, então, nosso processador aqui, a nossa placa, tem comunicação USB, por causa desse chip U2 que está aqui do lado, né, que eu representei aí no quadro. Né. E outras conectividades aí, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, CAN, né, que quando você tem que fazer uma automação dentro de um veículo, ou dentro de um ambiente industrial muito ruidoso, fibra ótica, né, que é muito usado no ambiente industrial, quando você tem muito ruído presente, ou quando você tem longas distâncias. Dá para conectar uma interface de fibra ótica aqui? É óbvio que dá. É só colocar um RS-232, tá? E, né, através de uma dessas interfaces que eu até pedi para vocês investigarem aqui, o Mocha, né? A Mocha é uma empresa de Taiwan, né, que é uma empresa global aí, que é uma das líderes mundiais nessa área de conectividade. São interfaces caras,
Observe aqui uma interface, por exemplo, USB ou uma interface serial Ethernet aqui, ó, custam R$800, R$850, R$1.000. Por que são interfaces caras? Porque são industriais. Elas não param, elas não pifam. Né? Tem resistência contra surto, raio. Né? Então, no ambiente industrial, né, no ambiente profissional, são interfaces que são usadas e é importante que vocês se familiarizem com isso. O pessoal que já está aí trabalhando, principalmente em um ambiente mais industrial, deve conhecer bem essas soluções. E aí, né, peço nessa lista que vocês estão entregando aí, ó, para você fazer uma reflexão sobre todos esses aspectos que eu acabei de falar. Tá? Havendo alguma dúvida aí, é só depois a gente conversar. Bom, entrando no tópico de hoje, tá? Observe aí a lista, né? Aqui eu estou precisando fazer um projeto, né? Eu fiz um projeto parecido com esse na aula passada, vocês podem olhar na gravação, e vou fazer outro daqui a pouco. Tá? Bom, entrando no tópico de hoje aqui, né? São dois tópicos simples também, porque são conceitos que vocês já têm, tanto o conceito de PWM como o conceito de conversão analógica digital. Então, nosso desafio é adequar esses conceitos para o Atmega 328, para o microcontrolador AVR. Primeiro, conversão analógica digital. A conversão analógica digital ela é fundamental em sistemas de controle por um motivo muito simples. Toda a natureza, todos os sinais que são medidos, todos os sinais do corpo humano, todos os sinais de equipamentos médicos, por exemplo, têm entradas analógicas. Então, quando eu meço temperatura, quando eu peço umidade, quando eu meço aceleração, quando eu meço corrente, quando a gente mede tensão, né? Quando a gente mede campo magnético, qualquer efeito, qualquer coisa física que tenha que ser medida pela natureza é um sinal analógico. O sinal analógico é um sinal contínuo, é um sinal que eu não consigo contar, é um sinal infinito, tem número de níveis infinitos, como um senoide. Mas coloquei esses elementos que a gente acabou de dar. A temperatura, se você for medir a temperatura no ambiente, ele é um sinal contínuo, ele não é um sinal finito. Diferente do sinal digital, que é o sinal finito, você conta o número de níveis, por exemplo, aqui tem 2 níveis, 0 e 1, né? E que é um mundo do controle digital, é um mundo do microprocessador, é um mundo do microcontrolador, é um mundo do sistema programado. Tudo hoje é digital. A TV é totalmente digital. Né? TV analógica, o sinal analógico foi desligado há pouco tempo aí, né? 2, 3 anos atrás. Então, né, houve uma transição, né? E a televisão hoje é totalmente digital. O celular, né, é o melhor elemento, né, que mostra como a digitalização, né, elevou aí o nível de performance desses equipamentos de soluções de uma forma fantástica. Então, assim, chegando no 5G aí, o 5G vai abrir uma possibilidade, né, de conectividade extraordinária, tá? Viabilizando, por exemplo, o carro autônomo. Imagina lá, você chama o Uber, né, né, e aí chega um carro só de um passageiro, sem motorista, sem nada, você entra no Uber, isso já estão sendo feitos testes aí em países, em cidades mais tecnológicas. Chega o Uber, você entra, né, e ele te leva sozinho. Né? Para isso, você precisa ter 5G. Algumas cidades da Alemanha, algumas cidades lá dos países nórdicos, algumas cidades americanas, algumas cidades. Né, o Dubai é uma cidade muito tecnológica, que é um campo de experimento muito forte para isso. Todas estão com 5G e já tem essas experiências. Né? Vocês vejam aí né, o vídeo do Dubai do drone, né, que o pessoal da Uber, o pessoal aí né, mais inovadores chineses estão testando. Né? E você vai lá, pede, né, um Uber, né, pede para ir a algum lugar, né, pousa na sua frente lá um drone, você entra dentro do drone e vai voando para. É coisa dos Jetsons, né? A propaganda do Bradesco aí que está aparecendo agora é bastante, né, do George Jetson lá, que é bastante interessante, porque ele fala todo esse mundo futurista, e tudo aquilo que os Jetsons falaram, né, a propaganda do Bradesco fala disso, a única coisa que não tem é o carro voador, né, ou não tinha, né, porque o carro voador, vocês são uma geração que vão, com certeza, usufruir muito, né, com certeza no Brasil vai demorar, como tudo, né, demora um pouquinho mais, né,
demora a vacina, demora tudo. A gente sempre fica lá na rabeira. Mas a gente chega lá. Né? E vocês são, né, uma geração globalizada, né? Não está não tá tendo condições de fazer intercâmbio, mas vão fazer intercâmbio aí assim que os voos voltarem, né? Vão voltar à vida normal, pode ter certeza. Há um século atrás houve uma pandemia muito parecida com essa, tudo parou, muito parecido com hoje, e o mundo seguiu. O mundo seguiu. Pode ter certeza que há 2, 3 anos isso vai virar história. Né? Vai virar história. Mas, voltando, né, você tem aí o 5G, né, que permite, né, toda essa conectividade aí, né, e permite toda essa automação. Tá? Por isso o sistema digital é tão importante. E por isso que você tem um conversor que converte os sinais externos da natureza, e vocês estão fazendo isso no projeto de IoT de vocês, tá? Para um sinal digital que possibilita ser controlado. O conversor analógico digital que vocês estudaram, esse livro, essa figura aí é do livro do Totti, né? Acredito que vocês tenham estudado no livro do Totti aí em sistemas digitais. Tiveram digitais com o Fadi, né? Se não me engano. Acho que houve uma troca, era o Newton, sei lá. Eu cheguei a dar 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, uns semestres digitais aí, a pedido do Rodrigo, né? E tive a oportunidade de refrescar, né, todos os meus conceitos de sistemas digitais aí ao dar esse curso. Né? E usava o livro do Totti, que é um livro fantástico, na minha época não existia ainda o livro do Totti, eu usava o livro do Malvino. Né? Entrei no Mackenzie, né, 35 anos atrás, dando aula de sistemas digitais. Né? A Natália está dizendo que não viu a conversão analógica digital. Ok. Né? Então, vou aqui mais detalhadamente procurar passar isso, e o pessoal que não viu, tá? Recomendo aprofundar esse assunto, tá? Pegando o livro que vocês devem ter de circuitos digitais, sistemas digitais, e estudando especificamente o capítulo. Né? Coincidentemente, eu estou com o livro do Totti aqui na frente, na minha biblioteca, bagunçada aqui. Isso aqui é a Bíblia lá do livro do Totti, né? Sistemas digitais. Né? E ele tem um capítulo, né? Quem tiver possibilidade, se tiver o livro do Totti, pode observar. Esse é um livro que eu recomendo vocês terem, né? Principalmente o pessoal que gosta da área técnica. Né? Se vocês forem lá, ó, sistemas digitais, ó, interface com o mundo analógico, capítulo 10, página 506. Não sei se dá para ver aí, né? Você tem aí, né? Você tem aqui cerca de 50 páginas, né, falando de sistemas de conversão analógica digital. Né? Essas 50 páginas são dedicadas a circuitos que fazem a conversão. Isso não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é entender o processo de conversão, porque a interface do Arduino é ridícula. Você vai usar uma instrução, analog read, só isso. Você só tem que entender o formato do sinal que ele proporciona. Tá? Esse é um. Então, a Natália estava dizendo que teve mais ou menos aí, ou não teve. Né? Em termos da minha disciplina, né, que é controle, que é sistemas programáveis, né, você só precisa entender lá que um sinal analógico ele tem uma tensão que vai de 0 ao V máximo, e que aquilo ali vai ser dividido por 2 elevado a n. Né? N sendo n é o número de bits. Todo conversor analógico digital ele tem um número de bits. Né? Por exemplo, alguém se lembra, ou alguém já refletiu ou tem conhecimento de quantos bits tem um conversor analógico digital do Atmega 328 da placa Uno? Aqui dentro tem um conversor analógico digital, né? Quantos bits tem esse conversor? Alguém se lembra? Você pegar a placa Mega, né, ó, você vai pegar a placa Mega aqui, ó, ele tem um AVR também. Quantos bits tem esse conversor? O que significa esse número de bits? O AVR ele tem 10 bits, que significa o quê? 2 elevado a 10, 1024 valores. Então ele dá 1024 valores diferentes na conversão analógica digital. Então ele vai pegar o sinal máximo e mínimo, vai dividir o sinal máximo e mínimo num delta V,
que vai ser o V máximo dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de bits. Ou seja, na placa Uno, tá, o sinal analógico, tá, ele é dividido em 1024 valores. Então, vamos supor, por exemplo, que você vai medir de 0 a 100 graus centígrados. Se você tem 1000 valores, 2 elevado a 10, 1000 valores para representar, você vai ter uma resolução de 0 a 100 graus de 0,1 grau. Porque você vai ter 1000 valores, né, com resolução de 0,1 grau em 100 graus centígrados. Então, o número de bits é o que importa para nós, né? O nosso microcontrolador tem 10 bits. Se você pegar o 8051, né, o LPC 935 que a gente estudou lá no início, ele tem 8 bits. O que significa isso? Que você não vai dividir o sinal em 1024 valores. Você vai dividir o sinal em 256 valores, ou seja, 4 vezes menos. Portanto, ao invés de você ter 0,1 grau de resolução, você vai ter 0,4 graus de resolução. Ou seja, você mede, né, um termômetro de meio em meio grau, se esse termômetro for até 100 graus. Enquanto você tem 10 bits, você vai medir de 0,1 em 0,1 grau, com um termômetro de febre, por exemplo. Né? Com um termômetro de febre. Então, o número de bits está muito ligado a isso. Isso é o que vocês precisam saber mais. O processo de conversão em si, que eu vou até rapidinho aqui relembrar, tá? Ele é legal, tem aqui 50 páginas no livro do Totti, ou no livro que vocês estudaram de sistemas digitais aí, com certeza pode procurar o capítulo lá, né? E é um assunto fundamental, um assunto essencial, que vocês vão praticar bastante aqui, e estão já usando no projeto de IoT. Bom, dentro de um sistema digital, tá, você vai ter primeiro o sinal puro da natureza. Esse sinal, ele é convertido em sinal elétrico através do que a gente chama de transdutor. Deixa eu dar uma aumentada aqui para vocês enxergarem melhor. Tá melhor, né? Ok, ó. Você tem um transdutor aqui, ó. O que é o transdutor? Ele pega o sinal original. Vamos supor que você esteja, por exemplo, convertendo um sinal de variação de temperatura. Então, tem a variação da temperatura. Calor, frio, né? Você precisa primeiro converter esse sinal num sinal elétrico. Como é que você converte temperatura em sinal elétrico? Qual é o transdutor para você obter um sinal de temperatura? Qual é o componente eletrônico que vocês conhecem que varia a sua característica pela temperatura? Se lembram disso? Qual o componente que vocês conhecem que, variando a temperatura, ele varia a sua característica? O resistor. Não, o resistor não tem uma variação de resistência pela temperatura. Se você tem um resistor que você controla isso como o NTC ou o PTC, o NTC ele varia a resistência negativamente, o PTC varia a resistência positivamente. O LM35 ou o DHT, né? DHT50 ou DHT05, sei lá o que é esses conversorzinhos de temperatura que vocês estão usando aí, né? Ele é um NTC. Né? Ele é um resistor que varia negativamente a sua resistência pela temperatura. Poderia ser um PTC. Né? A diferença é que o LM35 você tem isso um controle melhor. Então o transdutor faz o quê? Ele converte a grandeza que você está da natureza em entrada analógica. Por exemplo, se fosse voz aqui, qual seria o transdutor que converte voz em sinal elétrico? Microfone. Se fosse imagem, qual transdutor converte imagem em sinal elétrico? A célula de uma câmera de vídeo, de um webcam. Como é que você converte sinal de corrente em grandeza elétrica? Através de um resistor. Você converte corrente em tensão. Então você pode aqui, né? E tem vários transdutores. Acelerômetro, você tem um transdutor. Então o sensor que vocês estão colocando no projeto de vocês é o que a gente chama de transdutor. Ele proporciona uma entrada analógica, que por sua vez passa para um conversor analógico digital, que é processado e depois, se for necessário retomar esse sinal para a natureza,
você passa para um conversor digital analógico. Então, você tem um conversor analógico digital, que pega o sinal analógico e é convertido em sinal digital para que o processador possa trabalhar. E você tem um efeito ao contrário, você tem a saída do sinal digital, que é convertido em sinal analógico, né, por exemplo, para você produzir um sinal de voz, né, um sinal sintetizado de voz. Então, conversores analógicos digitais analógicos, são usados para isso. Então, equipamentos que falam, equipamentos que têm um potencial ali, tem um software que reproduz, você põe um amplificador aqui, um alto-falante, ele fala, né, usa conversores digital analógicos. O melhor exemplo de tudo isso daqui, tá, é o aparelho que está aí na frente de vocês, ou que algum de vocês está assistindo a aula, né, que é o celular. Você imaginando, né, a função, né, do telefone, a função que a pessoa já esqueceu, né? O telefone serve para você ligar para uma outra pessoa e conversar, né, áudio. Hoje em dia o celular faz tanta coisa que ele faz tudo menos isso. Né? Tudo menos isso. Tem o WhatsApp, você tem conectividade de imagem, hoje, como agora a gente está tendo. Se pegar a voz, você vai discar para alguém, né? Isso é muito raro de ser feito hoje, né? Tanto que ninguém mais atende telefone. Mas alguém te ligou, né? Um parente seu te ligou, precisou falar urgentemente, te ligou, o telefone tocou, você atendeu? Aqui dentro tem um microfone, o transdutor, que converte esse sinal em analógico, é processado, a informação é enviada digitalmente lá para a central da Vivo, a central da Oi, a central da TIM, etc. Tá? Seleciona, né, o número que que vai receber, e o outro lado recebe essa ligação, né, e converte isso num alto-falante que tem aqui dentro do amplificador. Tá? Então, o telefone é o melhor exemplo disso daqui. Ó, né? O telefone hoje que é totalmente digital. O telefone antigamente era analógico. Antigamente não é antigamente, né? Tudo bem, no século passado, né? Já está 20 anos esse século. Mas no século passado, né, o primeiro telefone que eu comprei quando eu entrei na faculdade, né? Na faculdade não, quando eu saí da faculdade. O primeiro telefone, né? Agora vocês são uma geração que telefone é à vontade. Né, mas na minha época o preço do telefone era o preço de um carro. Né? Antes de haver aí toda a privatização dos sistemas telefônicos, né? Você tinha fila, né, de 2 ou 3 anos para comprar um telefone e era tudo analógico. Né? Você tem essa realidade, ok? Então, fundamental esse assunto. A aplicação disso no OVR, vocês vão ver que é ridículo, é uma instrução. Tá? Aqui a gente tem aqui os transdutores, que eu explico um pouquinho melhor. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Só ajeitar minha tela do Zoom aqui, que está uma bagunça. Direitinho para poder olhar direito para vocês aí. Então, os transdutores, a LM35 é um exemplo aqui, ó. Ele é analógico, ele proporciona o analógico, ele é eu acho que ele é um NTC, que varia, só que ele varia a temperatura de uma forma muito controlada, essa é a vantagem dele. Cada milivolt que sai aqui é 1 grau centígrado, ele vai de 0 a 100 graus, portanto ele tem até 100 milivolts de saída. Vou ter que amplificar o sinal, porque o meu limite do sinal é o VCC, então se eu colocar, né, 100 milivolts e multiplicar por 100 através de um amplificador operacional, eu tenho, né, todo o range do conversor. Tá? Aqui, ó. Isso que eu faço aqui, ó. De 0 a 100 milivolts, 100 graus, né? E ele é muito, muito linear, essa conversão, né? Uma reta praticamente. Tá? Então, o LM35 é bastante usado, né? O que vocês usam aqui é o DHT11. É o DHT11. O DHT11 ele não sai um sinal analógico, ele sai um sinal digitalizado já. O conversor analógico digital está aqui dentro, está dentro do conversor DHT11. Ele é tão usado que ele tem um preço muito barato. Né? Quem comprou aí talvez possa informar, mas eu acho que um conversor desse não passa de R$20 aí para você comprar, de tanto que o pessoal utiliza. Né? E ele é bem simples mesmo. Ele é um PTC, um NTC, né? Só que tem um processadorzinho lá dentro
que vai fazer o processo de conversão digital e vai mandar uma string digital. Tanto que o pessoal que está usando o DHT11 não lê o conversor analógico digital. Você lê uma biblioteca e você lê a temperatura em grau Fahrenheit, lê a temperatura em grau Celsius, etc. Tá? Outros transdutores, pressão, outro muito importante, o peso elétrico, o termopar, luminosidade, o LDR, o resistor que varia com luz, aceleração, acelerômetro. O acelerômetro é baseado em princípio capacitivo. Né? Quando a aceleração vai acontecendo, as placas do capacitor vão se aproximando ou afastando e ele mede a aceleração por isso. O acelerômetro hoje é fundamental. Né? Todos esses efeitos que vocês têm no celular, né, de jogos e não sei o que, carro, né, e hoje tem coisas maravilhosas aqui, né, que dá para você fazer com acelerômetro. Não sei se você já, quem já tem carro aí, tem seguro de carro, hoje as companhias de seguro incentivam você a instalar um aplicativo dentro do celular para controlar a forma que você dirige. Como é que a companhia, como é que o aplicativo sabe te qualificar de como você dirige com o aplicativo? Qual é o componente que eles utilizam para isso? O acelerômetro do celular. Quem dirige direitinho, por exemplo, não fica acelerando o carro e freando, acelerando, freando. Né? Consegue perceber um motorista irresponsável pela luz de ré dele. Toda hora ele está acelerando e freando. Encosta no carro da frente, vai até o limite, para. Né? Esses caras malucos aí, a pastilha de freio deles dura muito pouco. Se você tem um acelerômetro dentro do celular e coloca um aplicativo que controla isso daí, você consegue traçar um nível, né, de responsabilidade da direção. E hoje as companhias de seguro, elas premiam os motoristas que tenham uma condução mais segura, mais responsável, simplesmente controlando através do acelerômetro. Tá? Sensor de corrente e tensão através do resistor. Tá? Sugiro vocês entrarem aqui no site, não vou entrar aqui agora, porque a gente está um pouquinho atrasado, quero aproveitar essa meia hora de aula aqui para fazer alguns projetos. Tá? Você tem na SparkFun, estou colocando o link aí para vocês verem uma série de sensores. Até lá no trabalho eu estou pedindo para você pesquisar alguns desses sensores, tá? Para você, são todos sensores para o Arduino aqui, ó. Aqui eu entrei na categoria de sensores e tem sensor para tudo quanto é tipo. Sensor para gás, sensor para bafo, né? Então você consegue fazer um bafômetro. Sensor que mede a distância ultrassônica, né? Então aquele sensor de ré que ficava no pipipi lá, né? Que tem uma solução para o Arduino muito legal, né? Com aqueles dois sensores ultrassônicos, né? Um para receber, outro para... Vocês talvez tenham quem fez aí projeto integrador, né? Quem fez aqueles carrinhos, né? Que tem um sensor ultrassônico, deve ter utilizado isso. Tá? Aqui eu coloco uma observação importante, né? São parâmetros. Tá? O convencional lógico digital ele trabalha com o limite de fundo escala igual ao V de referência dele. E o V de referência normalmente no convencional é o VCC. Portanto, na placa do Arduino, tá? O valor máximo que eu consigo medir de forma analógica é o VCC, 5 volts. Eu vou pegar do mínimo grau de até VCC, 5 volts, e vou dividir pelo número de bits do meu conversor, ou seja, por 1024. Essa é a conta que a gente costuma fazer. Aqui uma representação do que eu acabei de falar. Imagina um sinal analógico. Tá? Peguei um sinal qualquer aqui, ó, sinal analógico, como esses daqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, amostrar o sinal. Tá? O que é amostrar o sinal? De tempo em tempo, eu vou ver o valor analógico dele. Ele vai variando. Ó. Qual é a frequência de amostragem? Qual é o tempo de amostragem? Nyquist, é um teorema que vocês vão estudar em comunicação, diz que a frequência de amostragem mínima deve ser 2 vezes a frequência máxima do sinal. Teorema de Nyquist. Vocês vão estudar bastante isso em comunicação. Tá? Por enquanto, fica com isso na cabeça. Para nós é importante a frequência? Não. Por quê? Porque os meus sinais variam numa velocidade muito baixa. Temperatura, pressão, aceleração, corrente, tudo varia de uma forma muito lenta.
Quando que eu começo a ter problema? Quando eu começo a trabalhar com áudio ou vídeo. Porque as frequências envolvidas no áudio, né, acima de 1 kHz normalmente, né, acima de 20 Hz na verdade, mas na prática de 1 kHz a 10 kHz. Aí você já começa a ter problema de amostragem. Se você, por exemplo, pegar um sinal de áudio que vai de 0 a 20 kHz, a frequência de amostragem dele tem que ser de 40 MHz. Tá? Para nós não é um fator importante. O que é importante para nós? O fundo escala, que me determina o sinal máximo. Observe que eu estou relacionando esse sinal máximo com 3FF. Ó. Por que 3FF? 2 elevado a 10, 1024. 1024 em binário é 3FF. 3FF são 10 bits em nível alto. 3, 2, FF, 8. 10 bits em nível alto. Tá? Por isso que ele vai aqui. Eu divido esse valor pelo V máximo dividido por 2 elevado a N, então tem o ΔV, que é o menor valorzinho que eu consigo processar. Por exemplo, se eu tiver 5 volts no V máximo, ó, vou ter 5 milivolts de resolução. Ou seja, meu sinal vai ser relacionado de 5 em 5 milivolts. Então, eu tenho 1024 degraus, valores de 5 milivolts para poder fazer o meu processo de conversão. Tá? Então, aqui a gente explica nesse gráfico, ó, frequência de amostragem, tensão máxima, que é igual a V máximo. Coloca aqui o Next, aqui, ó, V máximo, 2 elevado. Tá? Resolução, que é esse ΔV, que é o V máximo dividido por 2 elevado a N. Tá? Por exemplo, que dá 5 milivolts. Né? Vou repetir essa conta aqui. Então, eu resumo tudo isso daqui aqui. Ó. Um exercício importante. Tá? É calcular a resolução de um sinal, tá? Que trabalha com 5 volts. 5 volts, ó, V máximo, para 8, 10 e 12 bits. 8, 10 e 12 bits. Tá? Aqui eu faço a conta. Ó. V máximo dividido por 2 elevado a N. 12 bits. 4.096. O ΔV é de 1,22 milivolts. Tá? Se eu pegar o 8051 é de 8 bits. Então, ele não vai dividir por 4.096. Vai dividir por 256. Tá? Eu vou compartilhar com vocês a tela da minha segunda câmera aqui. Tá? Só para a gente fazer esse exercício que vocês estão vendo aí no quadro. Tá? Que tem na lista. Estou resolvendo um exercício da lista para vocês. Tá? Vamos lá. Você tem aqui, né? Seu slide. Depois eu coloco essa anotação para vocês lá no Moodle, tá? Mas podem acompanhar aí, tá? Esse slide que eu estou é o 118. Tem na apostila também, tá? Vamos lá. Eu quero medir, tá? Uma faixa de temperatura que vai de 0 a 100 graus. Eu quero a resolução, ou seja, o ΔT, o menor valor de temperatura que eu consigo medir, tá? Para o 8051, que tem um ADC de 8 bits. ΔT é igual a T máximo, temperatura máxima, 100 graus, T máximo, dividido por 2 elevado a N. 100 dividido por 2 elevado a 8. 0,4 graus centígrados. O que significa? Se eu tenho um conversor de 8 bits, eu consigo ler uma temperatura que vai de 0 a 100 com resolução de 0,4 graus Celsius. O meu termômetro vai medir de meio em meio grau Celsius aproximadamente. É um termômetro bom para termômetro de baixa resolução, de rua. Tá? Claro que eu posso melhorar a resolução se eu limitar, por exemplo, o T máximo. Por exemplo, se eu pegar febre, né?
eu não vou precisar medir 100 graus, né? Um termômetro de febre, ele vai medir até 45 graus. Então, se eu diminuir esse valor, essa resolução melhora. Tá? Se eu pegar o Atmega 328, tá? Que está trabalhando com 10 bits, o ΔT vai ser igual a T máximo, 100 graus, dividido por 2 elevado a 10, ou seja, 0,1 grau centígrado. Observe que eu melhorei 4 vezes a minha resolução. Agora eu meço de 0,1 em 0,1, melhorando o número de bits do meu conversor. Então, o Atmega mede muito melhor que o 8051. Mas se eu precisar de mais resolução ainda, eu vou usar o MSP430, da Texas, que tem um AD de 12 bits. Olha que maravilha. Por isso que ele é muito usado em telemetria, ele é muito usado em smart grid. O pessoal de eletrotécnica aí conhece bem esse assunto de smart grid, que é fazer controle, né, de consumo de energia, controle de geração de energia, medidores de energia. O cachorro está querendo participar aqui da aula. 2 elevado a 12. Tá? 100 dividido por 4.096. Tá? Isso vai dar 0,04 graus centígrados. Então, observe como melhorando a minha precisão à medida que eu vou aumentando a D. Qual é o ideal? O ideal é da resolução que a gente precisa. Então, observe que o Arduino tem uma ótima resolução. Né? Por isso que, né, o nosso Atmega, né, ele é tão usado, tá, Eu vou, para vocês visualizarem melhor aqui, ó, enquanto eu tomo água, eu vou só interromper o compartilhamento aqui para vocês conseguirem visualizar a tela inteira aí, ó. Tá? Isso vai estar na gravação, tá? Mas se quiser bater uma foto, alguma coisa, esse é um dos exercícios que a gente está aí trabalhando. Ok? Alguma dúvida? Fácil, né? Moleza esse exercício. Aqui é só a questão do processo de conversão analógico digital que tem que ficar bem entendido. Bom, já deu tempo aí de vocês darem uma olhada. Não tem nenhum comentário aqui no chat. Vamos tocar o barco. A gente tem que ver bastante coisa aqui ainda. Vou voltar a compartilhar aqui meu slide. Estão vendo o slide novo aí? Deixa eu voltar para a minha imagem aqui. E aí, havendo necessidade, a gente... Ok. Vamos lá. Aqui eu tenho um processo de conversão analógico do ADC 0800. Esse ADC 0800 era um chip que existia, né, há 20, 30 anos atrás, porque os conversores analógicos digitais entraram dentro dos microcontroladores há pouco tempo, há poucas décadas. Por exemplo, quando eu comecei a fazer projeto, quando eu dava aula, isso há 30 anos atrás, não tinha conversores AD dentro do microcontrolador, como vocês estão vendo no Atmega. A gente não tinha isso. Então, tinha que colocar um ADC 0800 para fora. Então, eu fazia experiências com ADC 0800 há 25 anos atrás. E o que era importante no ADC? O ADC é um conversor raiz, né? Um conversor mesmo. Era importante você ter a frequência amostragem, era importante você ter a tensão de referência, era importante você mandar um comando de disparo do processo de conversor, porque ele acionava um clock, né? Aqui dentro tinha um clock, né? Que disparava um contador, tudo isso é bem explicado no livro do Totti, dispara um contador até ele chegar através do conversor DA, observa o conversor DA, que ele tem aqui, ó, DA, ele chegar no nível. Por isso que ele tem esse comparador aqui, ó. Isso o ADC 0800 fazia. Graças a Deus a gente não precisa mais disso. Porque o ADC 0800, não o ADC 0800, o ADC de 12 bits, está dentro hoje do microcontrolador. E com o IDE do Arduino, com a biblioteca que ele tem, eu simplesmente preciso
enviar um comando analog read, leia um sinal analógico e ele te dá um sinal analógico já convertido de 0 a 1023. Moleza, né? Moleza. Hoje a gente não precisa nem conhecer. Tanto que a galera aí, né, de mecânica, né, muitos que trabalham com Arduino não tem a menor ideia do que é um sinal analógico. Só sabe que para ler uma temperatura vai ter que usar o analog read. Eles copiam um comando analog read lá e ninguém tem a menor ideia do que é um comando de leitura digital, leitura analógica. Aqui não, aqui é importante que vocês entendam o significado, né? Qual é o significado da faixa de valores de 0 a 1024 que sai no convencional analógico digital. E relacionar o 1024 com o fundo escala do seu equipamento. Como a gente acabou de fazer. Aquele sensor de temperatura, de 0 a 100, 100 é a tensão de referência. Divido isso por 2 elevado a n. Isso é a essência do convencional analógico digital. Agora, lá em digitais, né, a Natália estava comentando aqui que teve pouco, né? Tiveram, não lembro, ou teve pouco disso daí. Em digitais, deixa eu ativar o meu chat de novo aqui, porque eu estou sem a referência de vocês aí. Só um segundinho. De vez em quando eu perco meu chat. Acho que foi parar. Cheio de coisa aqui na minha tela e no chat eu fico perdido aqui. Vou tirar escondido aqui. Bom, daqui a pouco eu acho. Se tiver alguma coisa aqui, deixa eu deixar meu celular aqui. Se tiver alguma pergunta, aparece no celular. Ok. Tá, então esse processo aqui é um processo que vocês conseguem encontrar ali no livro de sistemas digitais, mas para o nosso curso, o que é essencial? É saber que existe um fundo escala, é a máxima tensão que você vai medir, que você vai dividir esse fundo escala por 2 elevado a n, que vai te dar o que a gente chama de resolução. Isso é essencial para vocês poderem trabalhar o conversor analógico digital e poderem converter sinais analógicos e sinais digitais e fazer o controle sobre isso. Qual o controle que você faria com temperatura, por exemplo? Você ligaria um ventilador, se a temperatura for maior ou igual a um determinado valor lido no conversor analógico digital. É uma aplicação direta. Você vai abrir uma válvula de alívio se a pressão dentro de um determinado recipiente estiver acima de uma pressão de segurança. É dessa forma que você faz aí o processo. Tudo que eu acabei de explicar, agora aplicado ao Atmega. Então, aqui dentro você tem o conversor analógico digital do Atmega. Essa figura foi tirada do livro do Atmega, né, do databook, do datasheet, né, do manual do Atmega. Observe que ele tem um conversor AD aqui, ó, e esse conversor AD é de 10 bits. E ele tem N canais, ele tem vários canais, que na verdade só tem um conversor. Tá? Mas se você tem, por exemplo, a placa mundo tem 6 canais. Tem 6 canais. Então você vai, né, pegar, né, esses 6 canais e selecionar o canal que você quer. Você vai trabalhar um de cada vez. Por isso daqui é um multiplexador, né, um demux, que você vai ter vários canais de entrada e vai selecionar o canal que você deseja, colocando o endereço. Então, essa função aqui, análogo read, ó, tá? Esse análogo read, você vai ler o conversor definido, você vai ler o conversor endereçado, e você vai colocar um endereço nesse parênteses aqui. Sendo que o endereço pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Você tem 5 canais, né, no Atmega, tá? Que vocês podem observar aqui agora, ó, mais claramente. Ó. Quais são esses 5 canais? Análogo input 0 até análogo input 5. 6 canais que estão todos no pote PC. Então, aquele LM35, você vai ligar em um deles aqui. Ó. Tá? Simplesmente pega o LM35 e liga direto. Não precisa de amplificador, não precisa nada. Tá? Cuidado que quando você for usar sinal analógico, é importante você também configurar a alimentação analógica aqui, já que a alimentação analógica é separada da alimentação digital. Bom,
Aqui eu tenho alguns exercícios, tá? Que estão na lista que vocês estão fazendo lá, tá? Ó. Vou só me concentrar no sexto exercício aqui, ó. 5 minutos só no sexto exercício, né? Que é um projetinho. Porque o resto é teoria, tá? Diferença entre som analógico e digital, qual a resolução, aqui eu estou pondo bar, pressão, 10 bar, limite pressão máxima 10, de 8, 10 e 12. Então, vou dividir 10 por 256, 10 por 1024, 10 por 4096. Mostrar o processo típico de conversão analógica digital. E o que eu estou querendo dizer aqui, ó, é essa figura. Tá? Expliquem essa figura aqui, ó, tá? Mostrando frequência amostragem, tensão máxima e resolução. Tá? Então, é isso que eu estou pedindo aqui, tá? Nesse... Quais são os 6 pinos de AD, né, da placa Uno? Acabei de falar lá, né? A0, A1, A2, então pega o número do pino. Tá? O número do pino está aqui, ó. Pino 28, 27, 26, 25, 24 e 23. Tá? Então, já está resolvido aí para vocês. Qual a resolução do Arduino se você tem uma alimentação de 5 volts, pressão de 10 bits? Essa conta está aqui, ó. Está pronta a conta aqui, ó. Resposta é essa daqui, ó. 5 dividido por 24, 5 milivolts. Então, outra questão feita aí, né, para vocês. Então, na verdade, né, a discussão que estava, né, que a Natália estava comentando aí, né, vocês têm pouco tempo, né, às vezes não conseguem fazer com profundidade, mas, na verdade, o exercício é só para você refletir o que foi dado. Né, refletir o que foi dado. O exercício 6 é um exercício que eu gostaria de fazer com vocês aqui agora, rapidinho. Tá? E o exercício 7 é uma pesquisa. Então, entra lá no ambiente Arduino, transdutores, né? Pode pegar aquele do site do SparkFun e me consigam uma pesquisa, um componente para medir temperatura, está beleza, LM35, ou o DHT11. Umidade o DHT11 faz. Pressão, é um piezoelétrico, ou um sensor de pressão, tá? Recomendo o sensor da NXP, o MPX5555, por exemplo. Luminosidade é um LDR, também tem lá. Né? Isso na Robocore também tem boa parte desses sensores. Robocore, baú da eletrônica. Eu falo do Robocore aqui, que é o que eu mais trabalho, tá? Mas não me pagam nada, não me mandam nenhum panetone no final do ano, tá? Não tenho nenhuma parceria com eles, um aspecto, recomendo eles porque eles são muito bons. Tá? Baú da eletrônica também é bom, flip-flop também é bom, né? Vocês têm aí, no Brasil a gente tem alguns, na Santa Efigênia deve ter alguns bons fornecedores, na Santa Efigênia não costumo ir, não tenho tempo de fazer mais visita presencial, né? E não é um ambiente tão legal assim para ir, né? Já foi melhor. Vamos lá. Sensor alcoólico, então, né, sensor de cor, todos esses vocês têm lá. Então, essa é uma pesquisa importante no item 7. Tá? Vamos lá, só no exercício 6, o que eu estou pedindo aqui? Ó? Tá? Exercício 6. Eu vou colocar a câmera aqui, né? Senão vocês ficam só vendo a minha imagem. Certo? Exercício 6. Vamos lá. Fazer um projeto de leitura, né? Colocando temperatura na entrada 3, sensor de pressão A4, A5, colocar 3 LEDs, tudo isso no Atmega. Tá? Então vamos lá, colocar um Atmega aqui. Atmega. Alimentação, mais 5 volts, GND. Tensão analógica, importante aqui, AVCC, AGND e a tensão de referência. Como eu vou usar a tensão de referência da alimentação, eu vou deixar isso desconectado. O AVCC eu vou ligar diretamente nos 5 volts, só que eu vou colocar um filtro aqui, ó, vou colocar uma bobina para dar uma filtrada. E um capacitorzinho aqui para dar um CNF aqui, ó, só para poder ter um sinal analógico mais puro. Isso é uma bobina, tá? Uma bobina L. E o terra do GND analógico, eu vou usar o mesmo terra daqui, ó. Tá? O mesmo terra daqui. Só que eu vou usar um símbolo diferente. Tá? Por quê?
Porque no layout, no circuito impresso, tá? Eu vou colocar todo o meu terra digital de um lado e vou ligar, num determinado momento, ao terra analógico. Então, terra digital ao terra analógico. Observe que eletricamente é o mesmo ponto, só que em termos de layout, tá, você faz de um lado da placa todo o sistema digital e do outro lado da placa até o sinal analógico. Cristal, X1, X2, 16 MB. Lembrando que é o PB6 e PB7. Reset é o PC6. Reset é um capacitor. Resistor. E a chavinha do pânico, né? A chavinha do reset é a chave do pânico. Que com o hotdog tem que ser muito pouco usado. Aí eu tenho aqui o porte PB, o porte PC, que eu vou usar aqui agora, e o porte PD. Então eu estou pedindo lá no exercício, ó, entrada A3. Vou ligar um sensor de temperatura. Vou usar um LM35 aqui, ó. Mais 5 volts, LM35. Ligo direto aqui. Só tomar cuidado com o fundo de escala dele, tá? Para você calcular a resolução. No A4, eu vou usar um sensor de pressão. Mais 5 volts, um sensor de pressão. Vou usar um MPX 5555. Procure na internet um sensor de pressão da NXP. Eu utilizo esse sensor lá no principal equipamento da minha empresa, que é um calibrador de pneus. Então, um sensor muito legal, baratinho, barato entre aspas, né? Um sensor aí que custa seus amplificado e tudo mais, estabilizado, vai custar uns 5 dólares, 4 dólares, né? Mas é um sensor fantástico. E o sensor que eu vou ligar no A5, ele é um sensor de tensão. Então, eu vou usar um resistor, né, para converter um sinal de tensão, que eu vou entrar aqui, ó, sinal de entrada, eu vou entrar aqui e poder fazer a medida. Tá? Então, A5. E aí eu tenho, aí o resto vocês fazem, colocar 3 LEDs, né? Tá? Então, eu tenho o LED, eu vou ligar no pino 2, que é o D2, PD2. Vou ligar só o primeiro aqui, os outros vocês colocam, tá? Então, LED 1, resistor de 180R aqui, tá? PD3 LED 2, PD4 LED 3. 3 LEDs, é isso aí. Tá? Então, eu já resolvi aqui o exercício para vocês, só passem a limpo isso. Deixa eu colocar aqui na tela completa de vocês, para vocês poderem dar congelar a imagem lá na gravação. Enquanto eu tomo mais um golezinho de água aqui. Certo? Dá uma centralizada aqui, né? Alguma dúvida desse projeto? Bom, esse é o projeto aí da lista 5, tá? Questão mais complicada, né? Já fizemos aí. É claro que aí na lista, por favor, né? Não vão tirar um print screen da tela e colar lá no trabalho de vocês, por favor, né? Aí eu vou ficar triste. Né? Façam direitinho, né? Eu sei que vocês têm pouco tempo, eu sei que todos os professores acham que a única disciplina que vocês têm é a disciplina do professor, né? E a gente, né? Eu pelo menos procuro ter um pouco de empatia nesse aspecto. Né? Te dar um pouco mais de tempo e tudo mais, mas né? Tem que praticar, né? Se a gente tivesse presencialmente em sala de aula, eu pediria para vocês fazerem isso na hora, né? Fazerem isso, tá? Então é copiando lá, fazendo,
Né, a maior parte de vocês, ou alguns de vocês, copiam mesmo um caderno, né? Alguns só tiram foto, e aí tanto faz, né, o ambiente aqui. Ó. Bom, não tem nenhuma manifestação aqui, né? Então, vamos dar continuidade. Vou voltar aqui a compartilhar a tela para a gente poder encerrar a aula, só falando um pouquinho de PWM. Tá? Na aula que vem a gente vai retomar esse assunto PWM, tá? Mas vou dar um mínimo aqui para a gente só relembrar o que significa o sinal. Bom, então aí de novo com o slide. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Só para a gente poder, né, ter uma relação melhor aí. Ok? Bom. PWM. Né? Todos vocês sabem o que é um sinal PWM. Espero que saibam o que é um sinal PWM. Né? A gente revisou isso quando estava falando das interfaces. Quando estava estudando o microprocessador, né, ao final do capítulo 1, a gente falou de PWM. PWM é um sinal digital. Pode observar, ele tem só 2 níveis. Mas ele tem um elemento analógico embutido dentro dele. Que elemento é esse? É o que a gente chama de ciclo de trabalho. Duty Cycle. Tá? Ciclo de trabalho. O que é o ciclo de trabalho? É o percentual, tá? Percentual que o sinal nível alto fica em relação ao tempo total do sinal, à frequência do sinal. Então, você tem um período aqui, ó, por exemplo, ó, tem um sinal de 1 milissegundo, frequência 1 kHz, 1 milissegundo, 1 kHz, 1 sobre 1000. Tá? O que é o ciclo de trabalho? É o tempo sobre esse 1 milissegundo que você tem aqui, ó, o tempo que ele fica ligado, o tempo on, em relação ao tempo que ele fica desligado, o tempo off. Tá? Observe que esse sinal é um sinal que tem um ciclo de trabalho menor do que o segundo sinal. Quando você aplica esse sinal no LED, qual é o impacto que vai ter no LED? O LED, no primeiro caso, vai acender mais fraquinho. No segundo caso, ele vai acender mais forte. Se você colocar um sistema de potência, um tira-estouro, um SCR, tá, e ligar uma lâmpada e colocar um sinal desse daqui no tira-estouro, no SR, você vai variar a intensidade luminosa da lâmpada. Você vai fazer um dimmer. Tá? Dessa forma. Se você aplicar isso no motor, a rotação do motor, tá, vai ser proporcional ao ciclo de trabalho do seu sinal. Por isso que eu coloco esse aviãozinho aqui. Ó. Tá? Nesse avião, tá, o controle desse motor aqui vai determinar a velocidade do avião. Tá? Ah, mas por que eu coloquei um avião? Porque no avião tem o que a gente chama de servomecanismo. O que é um servomecanismo? Um motor de passo. Qual a diferença do motor DC para o motor de passo? Step motor. Vocês também devem ter uma boa noção disso. O motor DC é um motor que você varia o ciclo de trabalho e você varia a velocidade dele. Você pode variar a velocidade dele também pelo nível de tensão, mas normalmente você varia pelo ciclo de trabalho. Então, a velocidade desse avião aqui vai depender, tá, do ciclo de trabalho do seu sinal, que vai de 0 a 100. Ou seja, ele pode estar totalmente desligado, como pode estar na velocidade máxima, que é tudo VCC. E como que você controla esses flaps aqui e o leme? O flap e o leme você controla através do motor de passo. O que é o motor de passo? O motor de passo você não controla a rotação dele, você controla o ângulo dele. Eu quero um motor meu agora a 45 graus. Eu quero um motor agora a 30 graus. Eu quero um motor agora a 60 graus. Então, no motor de passo, ou num servomecanismo, que é um motor de passo aplicado, você varia isso. E o sinal PWM vai variar o ângulo, né? A gente vai ver o sinal aqui para a gente finalizar a aula, vai variar o ângulo a partir daí. Tá? Então, o pessoal que gosta de aeromodelo, talvez alguns de vocês sejam, né, aficionados aí, né, já devem ter montado um aeromodelo que lá dentro tem servomecanismo. É o que eu mostro na página seguinte aqui. Ó. Servomecanismo é um motor de passo, esse step motor aqui, ó,
tem uma lógica. Por que ele tem uma lógica? Porque essa lógica ela precisa pegar esse sinal aqui, ó, e transformar esse sinal nesse ângulo. Ou seja, o motor de passo você vai mandar, né, um determinado, ele tem 4 fios normalmente, e aí você vai mandar, né, um sinal digital para ele posicionar o eixo dele naquele ângulo. Né? Quem já trabalhou com sinal lá no Mackenzie, no laboratório Mackenzie, a gente tem uns motores de passo bem legais. Bem legais. Aí vocês vão trabalhar principalmente em disciplinas de eletrotécnica aí. Tá? Mas aqui dá para trabalhar também. Durante essa pandemia, no semestre passado, o grupo, lá na Escola de Engenharia, a gente montou um grupo, que era um grupo do respirador, para a gente fazer estudo de respirador. Né? E procurem na internet aí, tá? o respirador no Mackenzie. Né? A gente apareceu aí na mídia, não foi igual o da Poli, a gente está em processo no Anvisa já. Né? O nosso objetivo não é vender nada disso, a gente só estava fazendo uma pesquisa e gerando pesquisa lá dentro. Mas lá dentro do respirador tem um motor de passo. A gente usou esse motor de passo aí do Mackenzie. Dê uma olhada nesse projeto e quem tiver mais interesse nesse projeto, eu passo depois maiores informações e um link. E quem sabe, né, se tiverem interesse, participar desse projeto, né, ou como iniciação científica, ou como TCC, né, entender essa questão do respirador e não sei o quê. Né. E a gente fez um bom respirador ali, um projeto que veio lá do MIT. Né. O MIT começou isso em 2012 na gripe do SARS, né, e desenvolveu isso, né, agora, né, e o MIT eles usaram bastante isso ali na região né, ali do MIT, né, que é a região de Cambridge, região de Boston, ali os hospitais, né, e eles exportaram, né, eles liberaram um projeto para principalmente países mais pobres poderem ter os seus respiradores. Sabe que hoje o respirador não é tão mais importante, né, muito mais importante do que o respirador é impedir que o doente, né, que a pessoa que contraiu a gripe, né, chegue até lá, né? Porque chegou no respirador, a coisa já degringolou, né? Já degringolou. Mas são equipamentos importantes aí que garantem uma baixa taxa de mortalidade. Aqui é a questão do servomecanismo dentro do avião. Tá? O servomecanismo ele tem o que a gente chama de torque, né? Então se especifica. Então esse servomecanismo da Futaba aqui, por exemplo, ele tem uns 3 ou 4 quilos, ele suporta 3 ou 4 quilos num braço de 1 centímetro, tá? No seu processo. Então aqui no avião, por exemplo, você tem que selecionar servomecanismos, né, dentro do peso que ele vai, né, o peso do flap, o peso do leme. Né? Então, é bem legal isso daí. Vocês podem encontrar na internet aí vários e vários kits de montagem. No Mackenzie, lá no grupo da mecânica, a gente tinha um projeto, né, um projeto do avião. O pessoal montou isso daqui, participou de concursos de avião. Né? Quando vocês voltarem, vocês vão, né, estar na 7ª etapa, no semestre que vem, se interessarem por isso, procure o pessoal da mecânica lá, procure esses projetos aí, que é bem legal. Tinha competição de avião, né? Eles tinham um projeto de foguete também, lançavam um foguete, né? Não era para entrar em órbita, né? Um foguete só, né? Esses foguetes mais meteorológicos aí, em baixa altitude. Né? Então, tudo isso o pessoal da mecânica lá gosta. Tá? Então, isso é uma aplicação de servomecanismo. Aqui, para a gente encerrar, tá? Tem um sinal PWM típico que vai no servomecanismo. Tá? Um sinal, né? Observe que o sinal aqui ele tem uma frequência de 50 Hz, ó, 20 milissegundos, 1 sobre 20 milissegundos, 50 Hz. Um sinal de 1 milissegundo faz com que o servo esteja na posição 0, posição de referência 0. Um sinal de 1,5 milissegundo em 20 milissegundos, tá? Ou seja, aqui você está falando de 5% de ciclo de trabalho. 5 é 1 dividido por 20. Aqui você está falando de 7,5% de ciclo de trabalho, 1,5. Então, o seu servomecanismo, posição 0, posição 90. Tá? Se você colocar 2 milissegundos, ele vai para a posição 180. Então, o seu servomecanismo, esse dispositivo, tá? ele tem uma excursão de 0 a 180. Que no caso do avião, não é tão necessário, né? Porque o leme do avião com variação de 90 graus é suficiente, igual o carro. Né? A roda do carro
ela não tem uma excursão maior do que 90 graus. Né? Menos, né? 45 graus. Né? Que ela consegue, no máximo, torcer ali em relação ao eixo dela. Né? Então, é só aplicar esse sinal no servomecanismo e ele posiciona. Por quê? Porque lá dentro ele tem uma inteligência. Tá? Bom, aqui um detalhe importante. Para você aplicar isso no antimega, você precisa usar um canal PWM. São 12 canais digitais. Desses 12, 6 desses canais são PWM. Você vai poder usar a função PWM do Arduino. Então, você não pode ligar o servo em qualquer porte. Você tem que procurar os sinais que estão PWM. Quais são os sinais PWM? Estão escritos aqui, ó. PB1 é PWM, PB2 é PWM, tá? PB3 é PWM, e aqui no PD, PD3 é PWM, PD5 e PD6 é PWM. Tá? Então tem aqui, ó. Estão descritos aqui. E o servo você liga diretamente, porque você não tem que ter driver, ele já tem lá uma alta impedância. Então ligar servo mecanismo é só ligar ele diretamente no porte, e tem uma função do Arduino, tá? Que é a função analog write, desculpa, a biblioteca servo, né? A biblioteca servo, você vai chamar essa biblioteca servo write e você vai colocar o ângulo que você quer. Moleza, né? Moleza. O endereço você coloca no servo attach. A função attach você define o pino que você quer, aqueles pinos digitais. Tá? E aqui um programinha. Né? Eu vou estudar melhor esse programa na semana que vem. Tá? E para a gente encerrar, a mesma coisa com o motor DC, só que o motor DC precisa de buffer. Então, por isso que a gente coloca o transistor para fazer o controle do motor DC. Tá? Então, diferente do servo, que você liga direto, o motor DC você liga através de um transistor, principalmente o transistor PWM. Tá? Aqui a gente tem o esquema dele. E a função do Arduino que a gente utiliza é o analog write. Analog write você vai colocar de 0 a 255, 8 bits, tá? A velocidade que você quer. Então, você tem uma resolução de 8 bits de velocidade. Tá? Mas isso eu vou ver melhor na semana que vem com vocês. Tá? E você pode usar também módulos. Né? Aqui tem uma função que eu vou explicar na semana que vem. E a lista de exercícios aqui, tá? Para vocês fazerem. Tá? Lembrando que essa lista 5, tá? Essa lista 5. Essa lista não é para entregar na semana que vem. Semana que vem é a lista 4. A lista 5. Então a gente vai ter um tempinho na semana que vem de retomar isso daqui, tá? E poder fechar bem esse assunto. Eu gostaria de fazer bastante projeto com vocês semana que vem, né? Fazer bastante projeto e a gente poder fixar bem esse conceito todo aí para vocês. Desculpa aqui os 5 minutos a mais, vocês devem ter aula na sequência aí, né? Então, estou roubando um pouquinho aí do intervalo seu e de vocês, né? Mas o meu aqui é culpa minha mesmo, de ter começado a aula um pouquinho mais tarde. Eu só vou abrir a chamada aqui, tá? E aí eu fico uns 5 minutos na aula aqui para tirar alguma dúvida, se vocês tiverem necessidade. Se não, o pessoal do sexto V12, tá? Me aguarda aí, até 9h30 no máximo, a gente está chegando aí. Vamos lá? Então, deixa eu só compartilhar com vocês a lista. Para a gente fazer uma última lista, segunda chamada. A lista, tá? Vamos lá, o Lucas Ficuri conseguiu chegar? Lucas? Lucas está aí. Ok, Lucas. O Marcos Alexandre? Oi, professor, estou presente. Ok, Marcos. E o Miguel? Miguel também presente, ótimo. Para a gente ter aí lotação completa, o Vitor, o Kuda está aí? Vitor Okuda?
Nada é perfeito, né? Ok, eu agradeço muito a paciência de vocês aí, lamento o atraso inicial, tá? Na semana que vem a gente vai retomar. Concentre-se na lista 4, que eu revisei aqui no início da aula. Podem começar a lista 5, a gente fez metade da lista aí com vocês, mas vocês têm mais uma semaninha aí para trabalhar, né, com a lista 5, porque só vence na outra semana. Então dá para vocês aí, né, fazerem com mais tranquilidade, dividirem as tarefas aí, não só com essa disciplina, como nas outras aí também. Desejo aí para o pessoal que não vai ter laboratório na sequência um ótimo final de semana, um feriado, né, bom aí, descansem bastante, tá? E na quinta-feira eu volto com o pessoal do sexto V11 e daqui a pouquinho, né, no máximo 9h30, a gente começa a nossa aula de laboratório, né, que são duas experiências também importantes aí. Uma boa noite para todos vocês. Até daqui a pouco, professor. Boa noite, professor. Bom fim Daqui a de pouquinho, semana aí. eu já vou, 5 minutos eu vou fechar aqui, só vou esperar mais um pouquinho aqui para ver se tem alguma alguma dúvida, tá? E aí, aí a gente já começa outra aula. Eu tenho que fechar essa aula porque o link é diferente, tá? Eu fecho a aula, né? Deixa eu parar a gravação aqui também, que eu estou